Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui. Fico feliz de ter a sua presença aqui nesse vídeo. Eu não sei como você chegou até aqui, mas eu sei que se você deixar o Espírito Santo falar com você, você vai sair daqui de um jeito completamente diferente. E eu estou voltando aqui a essa plataforma, voltando aqui a esse canal onde eu sei que o Senhor tem grandes coisas para fazer e eu quero deixar algumas séries de mensagens mais voltadas para discipulado, mais voltados para uma conversa, mais voltados para um papo um pouco mais, vamos dizer, maduro com relação às Escrituras. Eu quero começar por um texto que está lá em Atos capítulo 17, do verso 10 em diante, que mostra quando Paulo e Silas eles chegam em Bereia. E esse texto ele salta no meu coração, ele salta no meu espírito, eu já ministrei ele há alguns dias atrás para o nosso pequeno grupo. E eu creio que ele seja muito pontual para aquilo que nós estamos vivendo como igreja nos dias de hoje. Em dias onde a gente tem tantas informações, em dias onde tantas pessoas falam, em dias onde tantas pessoas têm voz, ainda assim existe muita confusão no nosso meio. Existe muita confusão com aquilo que é pregado, com aquilo que é falado, com aquilo que é ensinado. Ainda existe muitas dúvidas sobre a palavra de Deus, sobre os seus decretos, sobre aquilo que o Senhor quer fazer nesses dias. Tanta gente que está falando A e B e C, no final vira tudo uma salada de fruta. Mas os bereanos, esse povo do qual o Paulo vai pregar, eles têm uma característica da qual, se eu e você tivermos a características dos bereanos, nós vamos ter êxito em grandes coisas diante da palavra de Deus. Por que eu falo isso? Porque Paulo ele passou por lugares onde ele foi excluído, onde ele não foi bem-vindo. Paulo passou por lugares onde as pessoas o machucaram, as pessoas o prenderam, as pessoas o expulsaram. As pessoas não conheciam a palavra de Deus, as pessoas não queriam ouvir de Deus. E aqui quando ele chega em Bereia, olha o que diz no versículo 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Irmãos, presta atenção. Paulo ia todo sábado pregar na sinagoga. E eles, depois da pregação, eles voltavam para casa e eles examinavam as Escrituras. Eu sempre falo na nossa comunidade de fé, é muito fácil para nós pastores, para nós líderes, enganar as pessoas que não leem a Bíblia. Existem pessoas que têm esse tipo de atitude. Existem pessoas que enganam as pessoas. Existem pessoas que usam da palavra de Deus para extorquir, para tirar dinheiro, para maltratar, para bajular, para N fatores. Eu não estou aqui para apontar erro de outros líderes, não é sobre isso. Mas diante de um público que não conhece a Bíblia, diante de pessoas que não conhecem a Bíblia, fica fácil acontecer erros. Eu sempre falo, se eu estou diante de pessoas que estão lendo a Bíblia, glória a Deus por isso. Por quê? Porque essas pessoas, em algum momento que eu errar, elas vão me confrontar, elas vão sentar comigo, elas vão me ensinar, elas vão falar algo que é uma verdade, se eu estou fazendo algo de errado. E aqui Paulo está diante de pessoas que sentavam nas suas mesas e abriam as Escrituras para examinar, para ver se aquilo que estava sendo pregado era realmente uma verdade. Aqui está uma característica fundamental dos bereanos, da qual eu oro e eu desejo todos os dias que se torne uma realidade do nosso meio. Que quem conheça a Bíblia não seja somente quem está com o microfone na mão, mas também quem está sentado. Que aquele que limpa a igreja conheça a Bíblia. Que aquele que pregue a palavra de Deus conheça a Bíblia. Que aquele que louva o Senhor conheça a Bíblia. E aquele que ainda está chegando no ministério, que ainda não tem uma função ministerial, ele também conheça a Bíblia. É sobre isso. E olha o que diz no versículo 12. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Então entenda algo,
Paulo ele pregava. Os bereanos eles estudavam as escrituras para ver se realmente batia as ideias, se Paulo realmente estava falando certo. E no final de tudo, por eles lerem a Bíblia, por eles verem que Paulo estava falando as coisas certas, muitas pessoas creram. Então entenda algo, não foi só Paulo que foi um instrumento de Deus para converter as pessoas. Não foi só Paulo que foi usado por Deus para aproximar pessoas de Cristo. Mas nas suas reuniões, nas suas mesas, nos momentos que eles estavam estudando as Escrituras e comparando com aquilo que era pregado pela vida do apóstolo Paulo, eles estavam ganhando vidas. Eles estavam trazendo certeza para as verdades da qual Paulo estava falando e isso estava somando no Evangelho. As pessoas estavam vindo por quê? Porque existiu alguém que estava examinando as Escrituras e estava falando, sim, é verdade. O que aquele homem está falando é verdade. Não, aquele homem está dizendo, sim, já aconteceu. Pois é verdade. E isso dava crédito. Eu creio que a nobreza, como é falado aqui desse povo, não está nas suas riquezas. A nobreza está no amor às Escrituras, na paixão pelas Escrituras. E a minha oração é que você seja apaixonado pelas Escrituras, que você seja completamente louco por passar tempo, horas, dias lendo as Escrituras. Não existe outro jeito, meu irmão. Eu sempre falo, uma das únicas coisas, além do Espírito Santo que o Senhor Jesus deixou para nós, a outra coisa que confirma sobre Jesus é as Escrituras. Se você ama Jesus, você precisa ler as Escrituras. De Gênesis a Apocalipse, ela fala de Cristo. Como eu ouvi esses dias, se tirar Cristo das Escrituras, só sobra diabo e o seu diabinho. As Escrituras todas apontam para Cristo. E quando nós estamos tendo contato com as Escrituras, meu irmão, quando nós temos contato com as Escrituras, nós estamos tendo contato com Cristo. É sobre isso. Então a minha oração é que nós possamos nos tornar apaixonados pelas Escrituras como os bereanos. Homens e mulheres que tinham contato com ela e confirmavam aquilo que estava sendo pregado. Que a gente possa mergulhar nesse oceano. Que a gente possa ir mais profundo nas nossas leituras, na nossa devoção pelas Escrituras, para que sim, a gente possa testemunhar de um poder do Evangelho. Que a gente não viva somente de um culto de domingo. Que a gente não viva somente de uma postagem em alguma rede social. Mas que a gente viva dia após dia, consumindo as Escrituras como os bereanos. Em nome de Jesus, que você seja apaixonado pelas Escrituras. Que você seja devoto das Escrituras, que você seja tocado pelo Espírito Santo e a sua fome espiritual aumente por ler e ter contato com as Escrituras, para que, quem sabe, você não precise subir num púlpito para pregar, mas somente sentando numa mesa ou estando em algum ambiente com contato com as pessoas e você vai falar assim, eu li lá. E lá aponta para Cristo. Eu li lá e eu sei que aquilo lá é uma verdade. E assim outras pessoas vão crer também, através daquilo que Jesus colocou em você. Que Deus te abençoe, eu te espero aqui no próximo vídeo. Fica conosco, compartilha esse vídeo, esteja interagindo conosco aqui nesse canal para que o Senhor possa alcançar mais vidas através dessa ferramenta tão poderosa. Até mais, Deus abençoe.